Muito boa tarde, alunos, amigos e parceiros. Estamos aqui para a primeira parte da aula do turno da tarde, hoje, sábado, dia 6 de março de 2021, pelo CEPEP. A disciplina aqui é Legislação e Ética Profissional. Professor Eric Brasil. As turmas dos municípios de Camusim, a Eletrotécnica 7, do Paracuru, a Mecânica 10 e a Eletrotécnica 18. Sejam todos muito bem-vindos. Para nós é sempre uma honra, um prazer e um privilégio lançar mais uma disciplina, e para alguns de vocês é o início do curso. Então, temos aqui alguns alunos já veteranos, alguns alunos novatos, mas todos passam por essa mesma disciplina, seja no curso de mecânica, seja no curso de eletrotécnica, seja no Paracuru, seja em Camusim. Então, hoje estamos juntos, porque temos uma missão juntos, concluir uma disciplina e seguir em frente no nosso curso de formação, que possui uma fase escolar e possui experiências de estágio, possui aulas presenciais, possui práticas e é oficialmente, sim, um curso presencial. Enquanto temos as eventualidades da pandemia, nós vamos manter algumas disciplinas nesse formato, mas isso, obviamente, é provisório. Vamos continuar seguindo em frente aqui com os nossos conteúdos. Até aqui, alguns dos senhores gostariam de fazer algum comentário, pergunta, tem alguma dúvida, gostaria de falar, se pronunciar? Bom, se não temos perguntas por enquanto, tem colegas aí no bate-papo dando boa tarde, não é? Nós já trouxemos aqui o tripé para essa disciplina, que são 3 palavras: ética, moral e direito. Essas 3 palavras, 3 expressões, eu vou cobrar em prova. Eu vou falar em todas as aulas, porque elas compõem a base para o estudo que nos interessa aqui. Vamos também falar sobre códigos de conduta, de comportamento, códigos de ética, e aqui mencionar aspectos legais referentes às resoluções que competem ao Conselho de Técnicos Industriais, o qual acompanha as profissões de vocês. Durante o turno da manhã, nós, além das apresentações e orientações, conseguimos travar um debate muito saudável, muito salutar, a respeito da ética, exemplos de casos, de situações, e explicando que você, como cidadão, aquele que exerce a cidadania, tem responsabilidades. Mesmo trabalhando para alguém ou para uma empresa, nós temos que raciocinar e devemos, obviamente, cumprir a lei, as normas, as regras, os regulamentos, como algo que, para nós, é de fato importante, preponderante. Entretanto, temos que ter o cuidado de não seguir cegamente as lideranças e chefias, sem fazer ali um raciocínio. Então, a nossa orientação é: siga todas as leis, todas as normas e todas as ordens, desde que elas não sejam absurdas, imorais, ou que venham a prejudicar outra pessoa, ou mesmo ameaçar a vida no sentido escancarado e que fique evidente essa situação, não é? E aqui nós lançamos várias situações, como, por exemplo, quando você recebe a ordem para fazer um corte, um desligamento, em que você sabe que ali vidas serão ceifadas, você deve se negar. Quando você faz uma gambiarra, um arranjo técnico que sabe que pode provocar um acidente e comprometer a vida de alguém, você deve se negar.
quando você está diante de uma situação que isso vai comprometer, obviamente, de maneira escancarada e prejudicar a vida e coisas que são muito básicas e fundamentais, você pode questionar. Na verdade, você deve. Quando você estiver diante do absurdo, seja capaz de questionar o absurdo, mesmo que ele venha de alguém que você admira, mesmo que venha de alguém que você, de alguma forma, respeita, como o seu líder, o seu chefe ou um familiar importante, certo? Bom, nós vamos continuar e vamos prosseguir nessa nossa jornada do conhecimento, do desenvolvimento aqui de informações, de interações. Nós temos alguns conceitos já traçados que eu vou novamente compartilhar com vocês, para que nós tenhamos um aprendizado de fato efetivo. O Zoom nos permite isso, compartilhamento de tela, de slides, nos permite vários recursos. Em alguns momentos eu poderia aqui passar pequenos vídeos, em alguns momentos eu poderia escrever no bate-papo, em alguns momentos eu poderia utilizar uma lousa onde eu posso escrever conceitos, e nós temos, por assim dizer, a condição de gravar essas interações e depois você acessar. Falávamos de moral. O que é moral? Conjunto de valores sociais mutáveis. A moral muda com o tempo, com o lugar e com a cultura. Exemplo de moral, os hábitos, os costumes, o comportamento social. Lançamos aqui, no turno anterior, um exemplo, no caso brasileiro. Os trapalhões falavam expressões de cunho racista e não eram criticados e poderiam falar abertamente na TV aberta, em horário nobre, de programação livre. Hoje, eles não podem mais agir da mesma forma. Os trapalhões podem existir, até temos aí umas novas versões, mas eles não podem mais pronunciar expressões de cunho racista ou que venham a ofender algum tipo de valor, grupo que hoje tem uma consciência e que é o seu espectador, sem que isso gere consequências. Falar, todo mundo fala. A questão é, existem consequências. Essas consequências, atualmente, fazem parte da moral brasileira. A moral brasileira mudou com o tempo. Antigamente, mesmo no Brasil, comentamos aqui, a mulher, mesmo fosse a sua parente, sua irmã, sua mãe, sua namorada, sua esposa, não poderia ir à praia utilizando biquíni. Não poderia, porque isso era considerado imoral. Apenas as mulheres ditas da vida ou ditas que não se davam respeito é que poderiam livremente ou que teriam essa atitude. Mas a moral mudou. A mulher ganhou mais espaço na sociedade e determinados comportamentos foram amplamente aceitos e são adotados por nossas irmãs, esposas, namoradas, mães, sem que isso se configure num escândalo. Então, é um exemplo de aplicação da moral. Isso não se trata de ética. O fato de a mulher usar ou não usar o biquíni não significa dizer que ela seja ética ou antiética, mas isso pode representar uma atitude moral ou imoral, dependendo do lugar, dependendo da cultura em que a pessoa esteja, certo? Então, por exemplo, nós admitimos com tranquilidade esse comportamento no Brasil e em muitos países, principalmente nos países ocidentais. Mas, em países como a Arábia Saudita, em países muçulmanos do norte da África, na maioria dos países do Oriente Médio, essa conduta continua a ser considerada imoral, porque fere costumes daquelas sociedades. Não estou dizendo que é errado, não estou dizendo que necessariamente é ilegal, não estou dizendo que essa seja uma conduta
que para nós deva ser criticada, estou dizendo que naquelas culturas ainda é considerado uma imoralidade, certo? O que choca uma determinada sociedade, uma determinada cultura, em determinado tempo, em determinada época, muitas vezes é considerado imoral. E com o passar do tempo, aquela mesma conduta ela pode deixar de ser imoral e ser plenamente aceita. Isso nada tem a ver com as intenções no sentido de julgamento ético, certo? Bom, mas é importante que nós lancemos novos exemplos para que você entenda direito, realmente, o que significa moral. Porque quando você entender o que é moral, você facilmente vai compreender a ética e vai compreender a diferença entre as duas. Quando nós fazemos comparativos, análises, analogias, você pode ter parâmetros, referências para enxergar melhor. Então, vamos lançar aqui exemplos sobre moral novamente. Olha só que coisa curiosa. Eu falei aqui do islamismo, eu falei aqui do Alcorão, né? Não fazendo menção à religião diretamente, mas que é importante conhecer. E o cidadão muçulmano, aquele de religião islâmica, pelas suas leis e pela sua moral, ele pode se casar com até 4 esposas. Ele pode ter 4 mulheres legalmente, certo? Isso é considerado uma atitude normal nos países muçulmanos. Então, você se casa uma vez e a sua própria mulher diz assim: mas, marido, tem tão pouca gente aqui em casa, por que você não se casa mais? Tem aquela nossa colega ali muito bonita, né? Vou até te apresentar. Aí ele diz: eu nem queria, mas você insiste tanto, então vou me casar de novo. Aí ele se casa pela segunda vez. E as 2 esposas, de repente, começa a ficar monótono ali a relação, elas dizem: marido, por que você não se casa mais? Você ainda tem a sua cota, você pode se casar novamente. Nós ficaríamos muito felizes com isso. Tem aquela nossa prima ali, que ela está solteira, é muito bonita, né? E o marido diz: tá certo, já que vocês insistem tanto assim. Aí ele se casa uma terceira vez. As 3 esposas chegam a um momento em que elas dizem: marido, você ainda não completou a sua cota. Então, tem aqui aquela nossa nova vizinha solteira, não é? Muito bonita. Que tal você se casar com ela? Nós gostaríamos muito que você se casasse de novo. Nós até vamos ajudar nas festividades. E o marido diz: será mesmo? Se casa. E aí ele se casa uma 4ª vez, tem 4 esposas. Se ele quiser se casar 5 vezes, ele é um imoral. 4 mulheres? Pode. 5 mulheres é imoralidade. Claro que o exemplo que eu estou lançando aqui é um exemplo exagerado, mas é um exemplo real de uma cultura, certo? Percebam, então, que cada país, cada região do mundo, cada cultura, cada religião, cada lugar geográfico pode ter a sua própria moral. Esse mesmo cidadão muçulmano com 4 esposas vive numa zona de conflito, numa zona de guerra, e ele vê ali o seu país invadido. Ele pode muito bem se alistar como um soldado, ter acesso a armas pesadas e pode até matar em combate. Não teria problema se ele, em combate, não é uma execução, não é um assassinato, isso ele não pode, mas em combate ele poderia matar 50 pessoas tranquilamente. E isso não seria considerado ilegal, nem seria considerado imoral. Mas esse mesmo cidadão, com 4 esposas, que mata em combate, e esse chegou a matar 50 em combate, pode atirar e usar armas pesadas, ele, numa situação extrema,
ele poderia até se explodir. Eu não estou falando aqui de terrorismo, estou falando do homem-bomba, numa situação de guerra em que o exército inimigo é muito superior numericamente e que ele tem que se sacrificar para poder vencer o inimigo ou proteger o seu país. Então, ele poderia colocar um colete explosivo e se explodir, levando com ele 200 soldados inimigos. Ele poderia fazer isso, certo? E, no caso de um sacrifício como esse em pleno combate, ele iria diretamente para o céu, onde 72 virgens, segundo a sua cultura, estariam lá o aguardando para recebê-lo com festas. E ele estaria agraciado por Deus. Essa é uma visão de um tipo específico de cultura. Esse mesmo cidadão, que tem 4 esposas, que matou 50 em combate, que atira com armas pesadas e que até se explodiu, ele fez tudo isso dentro da moralidade da sua cultura. Se ele chegar em casa, num domingo à tarde, muito cansado e exausto, tudo isso, abrir uma cerveja bem gelada e tomar meio copo, ele vai para o inferno, porque isso é uma imoralidade. Ter 4 mulheres é normal. Atirar com armas pesadas é normal. Matar em combate para proteger a pátria é normal. Até me explodir numa situação de muita exigência é normal. Beber álcool não é normal. Beber álcool é pecado, é ilegal e é imoral. E você poderá ir para o inferno. Essa é a cultura muçulmana, é um dos aspectos. É claro que eu exagerei um pouco aqui, mas só para que você lembre do que é moral. Cada cultura tem a sua. Cada região, cada tempo pode ter a sua própria moral. E essa moral pode mudar com o tempo, com o lugar. O que é moral no Brasil pode ser imoral lá na Jordânia. Certo? Para que você entenda bem esse conceito. Os guerreiros gregos da antiguidade, temidos por seus inimigos pela sua perícia no campo de batalha, pela sua capacidade de combate, pela sua resiliência, principalmente os espartanos, mas também os atenienses e de outras regiões gregas, eram, de fato, grandes guerreiros. Mas a roupa clássica, normal, de um guerreiro grego é uma saia, um saiote, algo parecido com uma mini saia. Isso, para o grego antigo, é considerado roupa masculina, roupa de homem. Então, o guerreiro chega para sua esposa e diz: mulher, traga minha saia que eu vou para a guerra e eu sou macho. E aí a mulher dele diz: eu quero também usar essa roupa. E ele diz: não, saia não é roupa de mulher, saia é roupa de homem. Você não é mulher macho. Mulher grega não usa saia. Mulher grega usa uma toga ou um vestido comprido até o tornozelo. Essa é a cultura dos gregos antigos. Então, perceba que, dependendo da cultura, dependendo do lugar, o que para uma região é sinônimo de masculinidade, na outra região não é. Os próprios gregos tinham inimigos, os persas. Os persas já usavam calças compridas e camisas de manga comprida. Na visão dos gregos, calça comprida e camisa de manga comprida é roupa de mulher. E eles diziam assim: eu não sou nem mulher, não sou nem efeminado, igual a esses persas para usar calça. Eu uso a saia porque eu sou macho.
Por que os gregos pensavam assim? Porque as calças compridas e as camisas de manga comprida já eram utilizadas nos haréns, onde tinham as mulheres. E, geralmente, nesses haréns, né, elas usavam roupas de seda, calças e camisas com essas características. Então, entendem que isso é uma questão moral, cultural, dos hábitos e costumes de determinada região. Os escoceses, que são considerados grandes guerreiros também até hoje, utilizam o chamado kilt, que é uma saia um pouco mais comprida que vai até o joelho. E é uma roupa apenas masculina. A mulher escocesa não usa, quem usa é o homem. Isso é um aspecto cultural da Escócia, certo? Só para que fique claro a questão cultural, a questão moral, que é para uma sociedade, pode ser diferente para outra sociedade. Existem casos até curiosos, por exemplo, lá no Alasca, lá no extremo norte do planeta, região muito fria, os antigos povos do Alasca, os chamados esquimós, povos tradicionais daquela região, eles são considerados muito hospitaleiros. O brasileiro é hospitaleiro, mas o esquimó é muito mais. Se ele encontrar um viajante desconhecido no meio da noite, ele é capaz de convidar o cidadão para dormir na casa dele. Ele nem conhece, mas ele convida a pessoa estranha para dormir na casa dele. E tem um detalhe técnico. Ele oferece a mulher dele para dormir com um sujeito se ele tiver muita educação. Porque na cultura esquimó, ser educado significa ser hospitaleiro, inclusive ser capaz de oferecer a própria mulher para um hóspede. E aí alguém pode dizer, professor, ele não é corno, não? Corno ele seria numa outra cultura, mas na dele ele não sabe nem o que é isso. Entende? Então, são situações atípicas, mas que nos chocam, mas que são bem didáticas para a gente entender o que é moral. Moral é cultural. Um outro exemplo sobre moral. Determinadas comunidades indígenas, até hoje, não utilizam roupas. Então, os índios, os homens e mulheres andam nus. E isso não é considerado uma imoralidade, isso é normal. Na verdade, em algumas tribos, isso não tem nenhuma conotação, nem mesmo sexual. Dizem até que a mulher indígena, quando mostra os seios, isso não fica configurado como uma nudez explícita. Para o índio, isso é normal. Isso, na nossa cultura, já nos choca um pouco. Nós até já observamos, né? Mulheres fazendo topless, e até ficamos um pouco constrangidos. Alguns de nós, quando vemos uma mulher amamentar em público, mas isso é porque na nossa cultura, mostrar os seios, por exemplo, significa um comportamento sexualizado. Na cultura indígena, não. Tem vários outros exemplos do que é moral. E ao longo dessa disciplina, você vai compreender bem o que é ética, o que é moral e o que é direito. Muita gente reclama, principalmente mulheres, de que no Brasil nós temos uma cultura muito machista ou até patriarcal. Mas existem culturas matriarcais, onde a mulher concentra muito poder. Existem algumas tribos africanas onde uma mulher pode se casar com 10 maridos. Se ela tiver 11 maridos, isso é uma imoralidade. 10 pode. Naquela cultura. Naquele lugar, naquela região. Acho que aqui todos já ouviram falar a respeito de praias de nudismo.
onde as pessoas ficam lá sem roupa. Se em determinada região de uma praia de nudismo você for todo vestido, como eu estou aqui, de camisa social, de calça, sapato, chegar lá, vão apontar para você e vão dizer, lá vem o imoral. Ele sabe que isso aqui é um lugar de nudismo, ele vem todo vestido assim só para nos chocar. Porque isso destoa do comportamento geral das pessoas que estão aqui. Entende o que é moral? Muitas coisas acontecem ao nosso redor que não são necessariamente certas, não são necessariamente erradas, mas que estão de acordo ou em desacordo com a moral da nossa sociedade. Então, sempre que você estiver diante de alguma situação, não procure fazer um julgamento tão rápido, analise a situação. É de fato uma conduta ética, antiética, ou isso se trata apenas de uma conduta moral ou imoral? Não estou dizendo aqui que nós devamos aceitar todas as imoralidades, não é isso. Estou dizendo que a moral é diferente da ética, porque ela pode ser compreendida como uma atitude momentânea. O que é moral hoje pode ser imoral daqui a 10 anos, daqui a 30 anos, daqui a 50 anos. O que é moral no Brasil pode ser imoral na China, nos Estados Unidos. Isso tem muito a ver com a cultura. Nos países ocidentais, no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, você conceder muitos presentes antes de fazer um negócio é considerado imoralidade, até ilegal em alguns lugares, né? E beira a ser antiético para alguns. Mas, em alguns países asiáticos, dar presentes antes de fazer um negócio é um sinal de muito respeito para com a pessoa. Aqui nós achamos que pode ser uma vantagem indevida, mas em alguns países asiáticos, na cultura deles, isso é considerado um bom presságio de que o negócio vai dar muito certo, que você respeita a outra parte. Certo? Então, isso seria mais ou menos uma situação em que nós podemos aplicar a questão dos conceitos de moral. E alguns colegas perguntando aqui no bate-papo, o Gelson perguntando, a prova é amanhã? Não, Gelson, a prova é só no outro final de semana, no outro domingo. Hoje nós temos aula de manhã e de tarde. Amanhã nós temos aula até o meio-dia. No próximo sábado temos aula de manhã e de tarde. E no próximo domingo temos uma revisão geral e temos a nossa prova, certo? Então, prova mesmo, não teremos nesse final de semana, mas teremos sim atividades, exercícios. Eu vou encerrar essa reunião, dar uma pausa de 2 minutos, e em 2 minutos nós voltamos. Até daqui a 2 minutos.